Com relação também a outro aspecto que no Brasil tem assumido alguns papéis mais pontuais, eu diria, que são as estruturas de controle do Estado. Né? Falamos, por exemplo, do Ministério Público, que no caso brasileiro tomou uma outra dimensão a partir da Constituição, última Constituição, a mais recente de 1988, das instâncias de controladoria geral da União, de tribunais de contas, enfim. Essas instituições também, de alguma forma, estabelecem uma série de requisitos e padrões que enquadram o Estado em algumas das suas ações. Esse é um outro aspecto que aponta também para um Estado que precisa responder melhor a esses indicadores. Claro que sim. Como a administração pública é sempre uma grande organização em todos os países e cada vez mais presente em vários aspectos da nossa vida, provavelmente desde que nos levantamos de manhã até que nos deitamos, há um conjunto enorme de atividades em que o Estado está presente, o fornecimento da água, da energia elétrica, da saúde, da segurança, a educação, a garantia de que os alimentos estão em boas condições, de que os medicamentos estão disponíveis se precisarmos. E, portanto, todas as grandes organizações têm sistemas de controlo interno e de auditoria, faz parte, digamos, do processo de organização que garante a própria qualidade do funcionamento. A administração pública também. Ou seja, eu olho mais para um sistema de controle interno, de auditoria e controle interno, como um modelo de organização de garantia de qualidade de processos, mais do que propriamente que um sistema de prevenção de fraude e prevenção de desvio. Naturalmente que também em todas as grandes organizações e em Portugal isso tem que ser feito, mas vale a pena olhar pela positiva e perceber que uma grande organização tem sempre um sistema de controle interno e deve ter um sistema de controle externo também. E esse sistema de controle é como que um pesquisador permanente daquilo que funciona menos bem, daquilo que poderia funcionar um pouco melhor, que corrige erros, corrige falhas, chama a atenção do dirigente para que um aspecto pode ser melhorado, há insatisfação em algum ponto. É muito importante na busca de processos de melhoria contínua de qualidade. Em Portugal e aqui no INA tentamos também ter ações de formação específicas sobre qualidade de serviço. O serviço público em muitas áreas não tem uma avaliação de mercado que fazemos em muitas situações, quando vamos a um restaurante ou a um café, se formos mal servidos, deixamos de lá ir. O serviço público, em muitas situações, não tem alternativa e, portanto, estamos obrigados a utilizar aquele serviço público. Então, tem que haver mecanismos de avaliação e de controle que garantam que há permanentemente uma busca por melhorar a qualidade do serviço prestado. E a melhor perspectiva, aquilo que tentamos passar, digamos, aos nossos alunos, é que a melhor perspectiva é que qualidade é um processo de melhoria contínua. Nunca conseguiremos a perfeição. A perfeição normalmente é uma coisa que se obtém depois de morrermos, o que é pouco saudável essa perspectiva e, portanto, a perspectiva correta é melhorarmos, estarmos disponíveis para continuamente sermos melhores em cada dia. E com relação à formação dos administradores, o INA, o senhor dizia, tem sido responsável ao longo dos últimos anos e atualmente por boa parte dos administradores públicos ou gestores públicos formados aqui em Portugal, além, obviamente, de outras instituições. Como é que está hoje o perfil de formação do administrador público? Ele está voltado para formar um gestor que consiga resolver as questões ligadas à tecnologia de informação e comunicação, as ferramentas de acesso do público às informações do Estado, enfim, ou ele é mais um administrador que está se procurando conter uma formação mais múltipla nas diferentes áreas, no relacionamento com as pessoas, na tomada de decisão? É possível traçar o perfil
da formação do administrador público a partir desse? É certamente aquilo que tentamos, a nossa proposta de ensino no INA é uma combinação entre aquilo que chamamos o saber-saber, portanto, ter conhecimentos técnicos sobre as matérias específicas da administração pública, e aí estamos a falar das matérias tradicionais, de gestão de recursos orçamentais, gestão de recursos humanos, gestão de recursos materiais, de questões de direito administrativo, portanto, um conjunto de conhecimentos que um administrador público deve saber, com depois conhecimentos na área das competências e dos comportamentos. E essa é uma área em que temos evoluído, ou temos tentado evoluir nos últimos anos muito. Começando pela questão das tecnologias, ou seja, os sistemas de informação são os decisivos para quem faz gestão pública ou privada, tem que saber lidar com informação, tem que saber construir informação, mas também questões comportamentais de técnicas de negociação, de resolução de conflitos, de liderança, de como saber exercer a liderança, de preferência sem recorrer aos métodos tradicionais das estruturas hierárquicas, portanto, de envolvimento das pessoas, e damos, portanto, uma grande importância a esse conjunto de temas. No fundo, estamos a tentar transformar cada vez mais o ensino de um saber pelo saber, digamos, que é importante, para chamar a atenção para as questões da inteligência emocional. O dirigente da administração pública, neste caso, deve ser um líder. E é precisa, portanto, de técnicas para exercer essa liderança, para liderar, mais do que chefiar os seus serviços, liderar o seu grupo de trabalho. É essa a perspectiva que estamos hoje tentando maximizar no nosso ensino, recorrendo, por exemplo, e estamos trabalhando no INA, construir casos práticos para estudo construídos a partir de exemplos da própria administração pública portuguesa. Era uma crítica muito frequente há alguns anos dos alunos do INA que vinham ouvir falar sobre as experiências de sucesso nos Estados Unidos, na Toyota e noutras grandes empresas. O que é importante para servir de referência, mas para além desses materiais de ensino, estamos a construir uma biblioteca de casos sobre a administração pública portuguesa, com também casos de sucesso, até mesmo para passar a mensagem aos nossos formandos de que há, em Portugal, na administração pública portuguesa, muitos casos de sucesso, ou seja, é possível trabalhar bem e ter sucesso trabalhando em serviços públicos em Portugal. Agora, particularmente na área da saúde, que é seguramente em Portugal, no Brasil, em qualquer país, uma das áreas mais sensíveis, tanto do papel que o Estado tem que desempenhar, quanto do serviço que o cidadão espera, o senhor acha que há muito que superar ainda com relação ao atendimento de saúde? No modelo português, como é que funciona o papel do gestor nesse sistema de saúde dirigido à população? Até pela sua trajetória, né? Sim, tive a oportunidade, digamos, de ser responsável político, ou de ser um dos responsáveis políticos pela saúde em Portugal nos últimos anos, antes de assumir a direção do INA. A saúde em Portugal, eu diria que é um caso de sucesso. Também o Serviço Nacional de Saúde foi criado em Portugal no mesmo ano do INA, curiosamente, 1979, não por uma coincidência, mas de facto por ser um período de grandes transformações em Portugal. E desde aí é provavelmente o setor social de maior sucesso em Portugal. A opção por um modelo público em que a maior parte dos serviços pertencem ao Estado, a gestão é pública,
fez com que fosse possível termos uma rede de cuidados de saúde que abrange todo o país, seja com hospitais especializados, seja com centros de saúde que fornecem o ambulatório de rotina às pessoas. A cobertura é de facto total e os resultados são muito bons. O caso de melhor sucesso que ilustra este desenvolvimento da saúde em Portugal é a assistência às crianças e às mães, em que Portugal há 30 anos tinha dos piores indicadores em termos mundiais. E hoje o indicador de mortalidade infantil ou de mortalidade materna é dos melhores do mundo, provavelmente não, no top 10 em termos mundiais, o que é de facto um grande sucesso e que demonstra mais uma vez que uma opção por serviço público pode ter sucesso. E pode ter sucesso pelo resultado que é fornecido às pessoas, pela forma também como os recursos são usados e por privilegiar um comportamento de ética de serviço público. A saúde provavelmente pode ser exemplar nessa matéria. A saúde, em muitos países do mundo, é vista como um setor de atividade económica em geral, é um setor de negócio. E provavelmente nada de mal quanto a esse aspecto. Os Estados têm hoje capacidade de regulação e, portanto, de garantir que esse negócio se faz em bases que proporcionam bons cuidados de saúde a quem precisa deles. Mas aquilo que nós sabemos também é que se houver uma opção por uma prestação pública e um forte envolvimento do Estado e dos gestores públicos e dos servidores públicos na prestação desses cuidados, os resultados podem ser melhores. E Portugal é um caso que mostra que isso pode ser assim. E nos últimos anos, aquilo que aconteceu em Portugal foi que foi possível controlar o gasto, a despesa em saúde e melhorar os resultados. E melhorar os resultados em tempos de espera, melhorar os resultados em níveis de acesso, mantendo de facto uma qualidade que em várias áreas da saúde nos coloca como um país dos melhores do mundo.